Pois é, os acordos de leniência, eles têm um papel muito relevante hoje em dia na detecção de condutas ilícitas. No caso da Lei Anticorrupção, que é a lei aplicada pela Controladoria Geral da União, eles permitem que nós identifiquemos cartéis em licitações, eles permitem que nós identifiquemos situações de propina, situações de superfaturamento de obras e contratos públicos, envolvendo empresas e servidores públicos. É muito importante que esse mecanismo avance cada vez mais dentro dessa perspectiva de ser um instrumento de detecção de ilícitos. Para isso avançar, nós precisamos lidar com duas dimensões, né? Uma dimensão da cenoura e a dimensão do porrete. No porrete, assim, qualquer política de leniência só vai funcionar no mundo se nós tivermos capacidade de investigação por conta própria, capacidade de construirmos os casos, de investigarmos e de detectarmos condutas ilícitas. Para isso, hoje em dia, a tecnologia, a inteligência artificial na análise de licitações e de padrões de desvio dentro das licitações é super relevante. No caso da CGU, por exemplo, a gente tem um software chamado Alice, Análise de Licitações e Contratos, que está se disseminando na administração pública, inclusive nos estados e municípios, que nos ajuda muito a detecção desse tipo de situação. Do lado da cenoura, nós temos que repensar um pouco o desenho normativo dos acordos de leniência. Hoje em dia, os acordos de leniência na CGU, por exemplo, só lidam com pessoas jurídicas, então as pessoas físicas ficam de fora. Eles exigem que a empresa pague 1/3 do valor da multa, por exemplo, exige que a empresa repare o dano. Isso faz com que o acordo de leniência na CGU seja muito menos atrativo do que os acordos de leniência no CAD, por exemplo, na área de defesa da concorrência. Então, a gente precisa repensar esses acordos, avaliar se tem como fazermos alguma alteração para torná-los também mais atrativos da perspectiva de que a empresa possa trazer novos casos ao conhecimento da autoridade pública. É importante o combate à corrupção ser uma função do Estado brasileiro. Ela tem que ter uma estrutura, ele tem que ter uma estrutura perene, institucionalizada, que perpasse governos e instituições que não sejam utilizadas para perseguir adversários políticos e esse tipo de coisa. O combate à corrupção ele também pode se corromper quando ele tem excesso de discricionariedade, que leva à arbitrariedade e ao abuso de poder. A corrupção ela é irmã do abuso de poder, e prima da impunidade. Então, se nós não alinharmos essas duas dimensões de combate ao abuso de poder e de combate à impunidade, nós temos um problema muito sério do ponto de vista de gestão das políticas públicas no Brasil. Então, a política de combate à corrupção é também uma política que precisa ser avaliada dessa perspectiva. E os órgãos que compõem todo esse sistema têm que funcionar de maneira adequada, utilizando a complementariedade entre eles para poder detectar mais casos, para poder detectar e identificar mais condutas ilícitas, mas sempre respeitando o devido processo legal, os princípios constitucionais, e garantindo o Estado democrático de direito. Olha, nós temos uma diretriz principal, que é a diretriz de garantia da integridade das instituições, garantia da integridade das políticas públicas. Para isso, a gente precisa, evidentemente, de uma agenda de enfrentamento à corrupção, que eu acabei de mencionar, mas também de uma agenda de prevenção. O enfrentamento à corrupção ele é um enfrentamento complexo. Não adianta lidar com a corrupção como se você fosse resolver o problema da corrupção só com a dimensão da criminalização ou da investigação. Enfrentamento à corrupção supõe, por exemplo, uma agenda de transparência que é muito relevante para o país. O projeto de garantia da transparência é um projeto também de expansão da democracia. E a transparência também ajuda na prevenção à corrupção. O uso de tecnologias para que nós possamos identificar uma série de políticas, de agendas, de programas que podem ser mais eficientes do ponto de vista do gasto público, também ajudam muito no enfrentamento à corrupção. Então, nós temos uma série de agendas, de eixos, que podem nos ajudar a compor esse mosaico, que é lidar com o tema
da corrupção, lidar com o tema da integridade. Um dos principais compromissos da CGU dentro dessa agenda de integridade pública é garantir a melhoria dos gastos públicos e a qualidade dos gastos públicos. Então, nós temos uma agenda de eficiência por meio de toda a nossa atuação na área de auditorias para, de fato, fechar torneiras que não deveriam estar abertas, que são as torneiras do desperdício, do mau uso do recurso público, né, que, infelizmente, ainda existem no Brasil, e também fechar essas torneiras, garantir que as políticas públicas sejam mais eficientes, além de permitir ao Estado conter o desperdício de recursos públicos, de gastos públicos, também permite à população identificar no Estado um gestor de políticas eficiente, né, o que garante uma legitimidade do Estado perante a população e também acaba tendo, como eu mencionei agora há pouco, um impacto no enfrentamento da corrupção também.